Pessoal, vamos dar início agora à última parte, o último capítulo do nosso estudo de termodinâmica, que é o capítulo de entropia e segunda lei, tá legal? Então a gente vai inicialmente aqui nesse vídeo introduzir o conceito de entropia. A gente vai ver que é uma nova função de estado, né? É uma nova grandeza que vai ajudar a gente a caracterizar os sistemas termodinâmicos, tá? E essa grandeza, a entropia, ela está intimamente associada com a segunda lei da termodinâmica. Na verdade, a segunda lei é um princípio que envolve o conceito de entropia, tá legal? Por que essa segunda lei é tão importante, pessoal, e ela é tão fundamental, né, para a natureza? A gente percebe que a maioria dos processos físicos, né, a maioria dos fenômenos físicos na natureza, eles acontecem de uma determinada forma, né, acontecem num determinado sentido e não podem ser revertidos, tá? E tem uma explicação física por trás disso, né? Por exemplo, né, vamos pegar um caso aí. Digamos que eu chego aqui nessa sala, aí eu chego aqui com um vidrinho de perfume, aqueles vidrinhos de perfume bem barato, né? Aquele vidrinho de perfume de loja de R$ 1,99, né? Aqueles perfumes assim com um cheiro bem intenso, né? Bem forte. E eu chego com esse vidrinho, coloco ele aqui em cima da mesa, tá? E aí eu abro esse vidrinho. A gente sabe que o perfume, né, é uma mistura de substâncias, né, uma mistura de gases, tá? E se eu abro então esse vidrinho de perfume, essas partículas, essas moléculas que compõem o gás ali do perfume, ou a mistura de gases, né, do perfume, essas partículas elas não vão ficar confinadas apenas no interior do vidrinho, no interior do recipiente. Elas vão colidindo umas com as outras devido à agitação térmica, né, e vão se espalhar pelo ambiente. E aí a gente percebe que depois de um certo tempo, toda a sala fica contaminada com o cheiro do perfume barato lá que você comprou, né? Então, se eu chego aqui e abro, né, esse vidrinho de perfume, depois de um certo tempo, essas moléculas vão se espalhando, aí o colega lá do fundo da sala vai sentir o cheiro e provavelmente vai reclamar do cheiro do perfume, né? Então você vê o seguinte, qual que é o caminhar natural, né? Qual que é a evolução natural do sistema? Conjunto de partículas que está confinado, parte, né, do conjunto de partículas que está confinado no interior do vidrinho se espalhar para o ambiente, né? Agora, o processo inverso, tenta voltar o filme, né? Tenta voltar aí a história. Digamos que você tem as partículas do perfume espalhadas pelo ambiente e aí, de forma espontânea, essas partículas começam a colidir umas com as outras e espontaneamente elas voltam para o interior do recipiente. Será que isso é possível? Isso a gente não verifica na prática, né? É sempre um processo de ida. As partículas saem do vidrinho de perfume para o ambiente, mas nunca o inverso. E é interessante a gente notar que tanto no processo de ida, que é o que acontece, quanto no processo de volta, que é o que não acontece espontaneamente, existe conservação de energia. Isso aqui é o curioso. E olha só, vamos tratar o gás do perfume como um gás ideal, né? A gente sabe que a energia interna de um gás ideal, né? Deixa eu escrever aqui no cantinho, já tem muita coisa aqui no quadro, vamos escrever aqui no cantinho. A gente sabe que a energia interna de um gás ideal, vamos tratar, né, essa mistura de gases lá do vidrinho, essa mistura de gases lá do perfume barato, né, como se fosse um gás ideal. Então a energia interna é em número de mols, calor específico molar AV constante, vezes a temperatura expressa em Kelvin. Tá legal? Então, se eu fizer a energia interna por mol, ou seja, se eu divido essa equação aqui por Nzinho, eu vou ter que a energia interna dividido pelo número de mols do meu gás vai ser constante, vai ser a calor específico molar, AV constante, vezes a temperatura. Então, o que é essa grandeza aqui, pessoal? Ela é a energia cinética média das partículas, né, do perfume por unidade de mol, né, por mol. Então, vai ser energia média por mol, tá? E isso é uma constante, CV vezes T. Digamos que nesse processo de expansão, né, do perfume, a temperatura seja sempre a temperatura ambiente, tá? Ou muito aproximadamente a temperatura ambiente. Então, o tempo todo, as partículas, né, do perfume, elas estão trocando calor, né, com o meio,
mas de forma a manter sempre a temperatura fixa. Então, a energia média por partícula, ou por mol de partículas, né, do perfume, se mantém a mesma, que CV molar é constante. E se a temperatura é constante, então a energia média por partícula, né, ou por mol de partículas, vai ficar constante. Tanto no processo de ida, quanto no processo de volta. Então você veja que nos dois processos, tanto na ida quanto na volta, eu tenho conservação da energia do sistema. Ué, se eu tenho conservação da energia, por que é só o processo de ida? É só o processo de as partículas saírem do interior do vidrinho para o ambiente externo? É só esse processo que acontece e não o processo inverso. Porque nos dois casos eu tenho conservação da energia média. Né? Um outro exemplo, né, que a gente pode dar. Digamos que você tem um copo, né, com um determinado líquido. Vamos supor que eu estou aqui com um copinho de café, tá? Estou aqui com um copinho de café aqui na minha mão. Então tem lá um copinho, né, com uma certa quantidade de café lá no interior dele, tá? Aí eu vou pegar esse copinho e vou girando, né? Eu vou agitando ele assim, fica um tempinho lá sacudindo circularmente, né, essa massa de café. O que vai acontecer? Por causa do atrito, né, e por causa da viscosidade do café, das camadas de líquido, né, essa massa de café, depois de um certo tempo, vai entrar em rotação. Né? Então, quando eu estou agitando lá a massazinha lá de café no meu copo, essa massa de café ela vai executar um movimento de giro em torno de um certo eixo. Né? Então, eu tenho uma energia cinética de rotação dessa massa de café lá no meu copo. Tá? Aí eu pego, depois que tiver girado lá uma certa quantidade, lá no meu laboratório, eu pego esse copinho de café e deixo ele aqui em cima da mesa. O que vai acontecer, gente? Naturalmente, essa massa de café vai perdendo a rotação, vai perdendo energia cinética de rotação, por causa do atrito entre o líquido e as paredes do café, né? E pela própria viscosidade do café também, né? O atrito entre as próprias camadas de líquido do café. Então aquela energia cinética rotacional vai sendo dissipada e vai sendo transformada em energia interna do café. E a gente percebe que, se eu fizer uma medida bem cuidadosa, né? A massa de café sofre um ligeiro aumento de temperatura. Sofre um ligeiro aumento de temperatura devido à energia interna, devido à energia cinética que se transformou em energia interna da massa de café. Né? Então eu tenho um ligeiro aumentozinho de temperatura. O que vai acontecer? Se o café está ligeiramente mais quente do que o meio externo, ou eu vou ter liberação de calor do café para o meio externo. Então eu vou ter uma certa troca de calor até que o café fique em equilíbrio térmico com o meio externo. Então no fim das contas, o que eu tenho? Aquela energia cinética rotacional, no fim das contas, foi dissipada na forma de calor para o meio externo. Então eu tenho conservação de energia nesse processo. Né? Energia cinética se transformou primeiro em energia interna, que como resultado disso você tem um aquecimento da amostra, e por conta disso você tem transferência de calor para o meio externo. Então você tem conversão de energia cinética rotacional em calor transferido para o meio externo. Agora imagina o processo inverso. Imagina o meio externo cedendo uma certa quantidade de calor para o café, e aí espontaneamente essa massa de café começa a girar. Espontaneamente essa massa de café começa a girar. Então, digamos, né, uma situação meio absurda. A massa de ar atmosférico aqui nas proximidades sofrendo um ligeiro resfriamento, transferindo o calor para o sistema, para a massa de café, e essa massa de café espontaneamente começa a girar sozinha. Tenho certeza que ninguém nunca viu isso acontecer. Mas isso é curioso, porque nesse caso você está tendo conservação de energia. Né? Você está tendo calor sendo convertido em energia cinética rotacional. Então, tanto no processo natural, né, que é a energia cinética se transformando em calor, quanto no processo inverso, que é esse processo absurdo, né, de calor sendo convertido em energia cinética, nos dois processos eu tenho conservação de energia. Então, por que é só o processo de ida que acontece e não é o processo de volta? Tá? Então, esses exemplos, pessoal, mostram para a gente que, de fato, a maioria dos processos físicos, a grande maioria dos fenômenos físicos na natureza, eles acontecem de forma unidirecional.
Então você vê o seguinte, né? O que é o fundamental disso? Todos os princípios de conservação que a gente estudou até agora, lá na Física 1, na Física 2, conservação de energia, conservação da quantidade de movimento em colisões, por exemplo, conservação do momento angular, quando você não tem torques externos, né? Coisas que a gente viu lá na Física 1. Esses princípios de conservação, eles são válidos, eles continuam perfeitamente válidos, só que esses princípios, por si só, não são capazes de explicar a sequência dos acontecimentos na natureza, né? Então, os fenômenos físicos acontecem de forma a conservar a energia, isso é uma coisa fundamental, mas o princípio de conservação da energia, por exemplo, ele não dá conta de explicar tudo, né? Existe algum outro processo, existe alguma outra lei, algum outro princípio que é tão fundamental quanto a conservação da energia, que vai dar para a gente a direção dos acontecimentos, a sequência dos acontecimentos, tá? E aí sim, conservação da energia, junto com os outros princípios de conservação que a gente já viu, conservação de carga, conservação da quantidade de movimento, conservação do momento angular, esses princípios de conservação, somados a esse outro princípio, que a gente vai ver que é a segunda lei da termodinâmica, esses princípios sim vão dar para a gente a descrição completa dos fenômenos e a direção com que eles acontecem, tá? Então, o que vai dar para a gente a direcionalidade dos processos é a segunda lei. Tá? Então, em resumo, conservação da energia é uma condição necessária nos processos físicos, né? Mas ela não é uma condição suficiente para explicar completamente como que as coisas acontecem. Eu preciso casar isso, esses princípios de conservação, com a segunda lei. Tá legal? Ela que vai dar para a gente a maneira como os processos físicos acontecem, a direcionalidade dos processos. Tá legal? Então, gente, para enunciar a segunda lei da termodinâmica, a gente precisa entender o conceito de entropia, tá? Que é o que a gente vai gastar aqui um bom tempo nesse vídeo discutindo isso. Tá? E aí sim, mais para frente, a gente vai usar esse conceito de entropia para enunciar a segunda lei. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, pessoal, para entender o que é entropia e como que ela descreve, né, quais são as características dessa nova variável termodinâmica, né, a gente vai utilizar alguns conceitos que a gente viu nos vídeos anteriores. Tá? Então suponha essa construção que eu fiz aqui. Ó. Você tem lá um ciclo termodinâmico qualquer, tá? Um ciclo reversível, tá? Então é um ciclo onde o seu sistema termodinâmico pode ser um gás, por exemplo, né, confinado lá no seu laboratório, um gás que está sendo operado em ciclos, de forma lenta e em equilíbrio, que é o que a gente tem feito até agora. Né? Então você tem lá um sistema termodinâmico que está sendo operado no sentido horário ali, digamos, tá? Então seria uma máquina térmica, por exemplo, né, igual a gente já discutiu. Poderia ser um refrigerador também, tá? Poderia ser um ciclo termodinâmico sendo operado no sentido anti-horário. Não tem problema. Ali eu vou considerar um ciclo horário, tá bom? Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer aqui uma construção bem teórica para ajudar a gente a introduzir o conceito de entropia, tá? Vamos pegar esse mesmo ciclo, vamos transportar ele para cá e vamos desenhar uma série de isotermas, tá? Uma série de linhas isotérmicas, tá? Essas linhas pontilhadas são linhas de temperatura constante, tá? Aqui eu estou tratando de gases ideais, tá legal? Então toda essa argumentação vai ser feita utilizando gases ideais, tá? Então olha só, você tem essa família de linhas isotérmicas, tá? Lembrando, para uma determinada isoterma, né, um conjunto de linhas a temperatura constante, tá? E aí, quanto mais para cima você está nesse diagrama pressão por volume, quanto mais para cima você está, maior a temperatura associada ao gás ideal. Tá? Então, por exemplo, essa isoterma aqui é bem mais quente do que essa aqui. Né? Essa é a mais quente, essa é a mais fria. Tá? Eu desenhei aqui algumas isotermas. Aí, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma construção aqui. Inicialmente vocês vão estranhar um pouco, mas vai fazer sentido. Tá? Vamos interligar essas linhas isotérmicas utilizando transformações adiabáticas. Tá? Então vamos interligar alguns pontos ao longo desse ciclo usando processos adiabáticos, tá? Que são os processos onde não há troca de calor. Tá? Então vamos interligar, por exemplo, esses dois pontos aqui. Ó.
eu vou iniciar o meu ciclo do ponto A e vou fazer uma transformação adiabática dessa forma aqui, ó. Beleza? Aí vou percorrer mais um pedaço, vou percorrer um pedacinho dessa isoterma aqui, vermelha, e vou aplicar uma outra transformação adiabática, tá? Dessa forma assim. De uma forma bem esquemática, né? Aí, de novo, eu vou percorrer um pedacinho dessa isoterma aqui, né? Dessa linha pontilhada, e vou traçar outra adiabática. Então, repare que é o seguinte, né? Ao invés de percorrer o ciclo original, eu estou percorrendo essa sequência de linhas adiabáticas e esses pedacinhos de isoterma aqui, tá? Adiabáticas e pedacinhos de isoterma. Adiabática e um pedacinho de isoterma. E por aí vai. Tá legal? Aí eu vou percorrer aqui essa isoterma. Aqui assim, né? E vou fazendo isso ao longo de todo o diagrama, tá? Então, eu venho aqui, faço isso, percorro um pedaço da isoterma. Esse desenho está bem mais feito no livro de vocês, né, gente? Essa demonstração aqui é uma demonstração do Halley, tá? Então, eu estou tentando reproduzir aqui no quadro. Tá? Então, vamos aplicar uma outra diabática aqui e por aí vai, até completar o ciclo. Até retornar para o ponto A, tá legal? Então, interliguei, né, vários pontos no perímetro aqui desse ciclo arbitrário, né, que é essa linha azul, utilizando adiabáticas e pedacinhos de linhas isotérmicas, tá? Então, agora vamos fazer o seguinte, pessoal, ao invés de percorrer o ciclo original, vamos percorrer essa sequência de ciclos que eu desenhei aqui, ó, encaixados uns nos outros. Olha só, gente. Vamos pegar essa regiãozinha aqui, ó, do gráfico, ó, esse intervalo aqui, ó, essa região. Gente, isso aqui é um ciclo de Carnot, concorda? Olha só, eu tenho duas adiabáticas, uma isoterma aqui e uma isoterma aqui, ó. Esse ciclo de Carnot aqui que eu achei está encaixado, né, está conectado num ciclo de Carnot imediatamente acima, né? Aqui ó, você tem duas adiabáticas e duas isotérmicas. Eles têm uma isoterma em comum, né? Eu tenho ciclos de Carnot adjacentes, né? Ou seja, encaixados um no outro. Né? Se eu pego aqui, por exemplo, ó, pega esse outro camarada aqui, ó, mesma coisa. Eu tenho um ciclo de Carnot encaixado em outros dois, né? Você tem aqui uma diabática, uma isoterma, outra isoterma. Então, eu construí aqui uma sequência de 1, 2, 3, 4 ciclos de Carnot concatenados uns com os outros, ou seja, compartilhando linhas isotérmicas em comum uns com os outros. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos percorrer esse conjunto de 1, 2, 3, 4 ciclos de Carnot que eu desenhei aqui nesse diagrama, nessa construção. Vamos partir do ponto A. Tá? Vamos iniciar no ponto A. Então, eu estou lá no meu laboratório, vou aplicar uma série de transformações termodinâmicas lá no meu gás ideal, da seguinte forma. Partindo do ponto A, eu vou percorrer essa adiabática aqui, ó, tá? Vou percorrer essa linha. Então, nesse sentido, tá legal? Venho aqui, chego nesse estado, e aí o que eu vou fazer? Então, percorrer essa adiabática, agora eu vou percorrer essa isoterma aqui, ó. Vou vir daqui até esse outro ponto e vou voltar, tá? Então, ó, percorri essa isoterma até aqui e vou voltar. Aí venho, percorro essa outra adiabática, tá legal? Vou percorrer essa outra adiabática aqui, ó. Saí daqui, cheguei até esse ponto. Aí vou fazer a mesma coisa. Saí desse ponto, eu vou percorrer essa isoterma até esse ponto aqui, até essa quinazinha aqui de baixo, e vou voltar para cá. Depois vou percorrer a adiabática de cima. E vou fazendo assim, ó. Saí daqui, vou vir para cá. Desse ponto eu vou percorrer essa isoterma até essa quininha e vou voltar para cá. E vou, sucessivamente, né? Então, sempre mantendo o sentido horário, tá legal? Que é o sentido do meu ciclo original. Então, eu vou vir aqui, vou percorrer
essa outra isoterma, percorrer essa outra adiabática aqui, ó. Cheguei nesse ponto, o que eu vou fazer agora? Vou sair daqui, vou caminhar até lá e vou voltar. E vou percorrer essa outra adiabática aqui. Vou fazendo assim sucessivamente, tá? Então, repara, pessoal, o seguinte. Para cada transformação isotérmica que eu tô percorrendo, nesse monte de transformações que eu estou aplicando, você veja que tem alguns trechos onde eu vou e volto ao longo da mesma isoterma. Concorda comigo? Olha só. Quando eu sair desse ponto aqui, ó, eu vou sair daqui, vou percorrer essa isoterma até esse ponto e vou voltar. Então, esse trecho aqui, ó, esse trechinho, ele está sendo percorrido tanto na ida quanto na volta. De novo, quando eu estou nesse ponto aqui, ó, eu vou percorrer essa isoterma, tá? Atenção aqui, pessoal, vou percorrer essa isoterma daqui até esse outro ponto e vou voltar para cá. Então, esse trechinho que eu desenhei de vermelho, está sendo percorrido igualmente, tanto na ida quanto na volta. Então, olha só, o que eu estou querendo dizer com isso? Esses pedaços de isotermas que estão no miolo do meu ciclo, que é esse ciclo azul, né? Esses pedaços que estão no miolo da isoterma, eles são percorridos tanto na ida quanto na volta. Então, você concorda que quando eu estou percorrendo, quando eu estou aplicando uma transformação termodinâmica igualzinha, tanto na ida quanto na volta, ou seja, simétrica, só com direções opostas, o processo de ida vai cancelar o processo de volta, em termos de trocas de calor e trabalho realizado. Porque, ó, aqui eu estou ao longo de uma isoterma. Pode ser, por exemplo, essa isoterma aqui, ó, esse pedacinho aqui de vermelho que eu desenhei, tá? Então eu percorri aquele pedacinho. Na ida, o gás absorve calor e realiza trabalho, porque ele está expandindo. Na volta, ele vai liberar a mesma quantidade de calor e vai sofrer o mesmo trabalho, porque eu estou caminhando em cima da mesma linha. Então, o processo de ida cancela o processo de volta. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Percorrer essa sequência de ciclos de Carnot, encaixados uns nos outros, é a mesma coisa que eu percorrer apenas o que está demarcado aqui, ó, com as linhas pretas. Eu posso esquecer essas transformações isotérmicas que acontecem aqui no meio. Eu posso esquecer elas completamente. Eu posso apagar elas aqui, ó, do meu ciclo. Vou apagar esse pedaço aqui. Vou apagar esse outro pedaço e esse outro aqui também. Para ficar mais explícito aqui para a gente, tá? É meio difícil desenhar isso aqui no quadro, mas estou tentando fazer o melhor possível, né? Para vocês enxergarem, tá? De novo, dá uma sacada no livro que tem as figuras mais bem feitas do que a minha explicação aqui, né? Mas eu acho que dá para entender, né? Por causa dessa propriedade de ida, por causa desse efeito, né? Processo de ida cancelar o processo de volta numa mesma isoterma, eu tenho o seguinte, que percorrer essa sequência de 1, 2, 3, 4 ciclos de Carnot completos é a mesma coisa que eu percorrer apenas essas linhas pretas. Essa sequência de zigue-zagues aqui, né? Que são as adiabáticas com pedacinho de isotérmica, adiabática pedacinho de isotérmica, adiabática pedacinho de isotérmica. Então eu esqueço completamente o que acontece no miolo do ciclo e vou considerar só o que acontece na borda do ciclo, que é essa sequência de zigue-zagues. Tá legal? Ué, gente, então olha só. Como eu estou percorrendo esse conjunto de ciclos de Carnot, vamos lembrar de uma propriedade que a gente viu nos vídeos anteriores, uma propriedade que envolve trocas de calor e temperatura correspondente em cada etapa. Tá? A gente viu que para cada ciclo de Carnot, a soma do calor trocado com a temperatura correspondente é igual a zero. Lembra? Eu enfatizei esse resultado uns vídeos para trás e falei para vocês assim, ó, vamos guardar esse resultado, que nós vamos precisar dele mais para frente. É o que eu estou fazendo aqui agora. Tá? Então, para cada um desses ciclos de Carnot que eu percorri, o somatório de calor trocado, seja absorvido, seja liberado, dividido pela temperatura correspondente, ou temperatura da fonte quente, ou temperatura da fonte fria, né? Essa razão somada vai ser igual a zero para cada ciclo de Carnot. Tá ok? Então, olha só.
Tentem, né, entender isso aqui que está colocado. Percorrer aquela sequência de ciclos de Carnot completos é, em termos de energia, equivalente a percorrer a sequência de zigue-zague que está marcado aqui no quadro. Então, se eu pegar todo o conjunto de ciclos de Carnot, se eu pegar toda a... Aqui eu tenho 4, né? Então, se eu pegar toda a sequência de 4 ciclos de Carnot e fizer esse somatório de calor trocado por temperatura correspondente, se eu fizer esse somatório, tem que dar 0. Né? Porque se para cada ciclo de Carnot isso é verdade, então se eu tiver 4 ciclos de Carnot, por exemplo, igual tem aqui, né? 4 ciclos de Carnot encaixados, esse somatório para todos os ciclos também vai ter que ser 0. Tá legal? Então esse somatório de Q por T é igual a 0 para toda a sequência de ciclos de Carnot. Tá? Agora, a última abstração que a gente vai fazer aqui agora, pessoal. Olha só. Percorrer essa sequência de zigue-zagues que estão marcados aqui no quadro é aproximadamente, claro que do jeito que está colocado ali é uma aproximação muito grosseira, né? Mas percorrer essa sequência de zigue-zagues que está colocado aqui é aproximadamente igual a percorrer o ciclo original, que é esse ciclo azul aqui, ó. Tá vendo? Essa sequência de zigue-zagues que eu desenhei ali, ela se aproxima do ciclo original. Aí vocês vão falar assim, pô, professor, mas essa aproximação está muito ruim. Tem um monte de quinas aqui, esses trechos aqui que são completamente diferentes do ciclo original. Ok, eu concordo com você. Mas vamos fazer o seguinte, aqui eu estou limitado pela minha capacidade de desenho. Mas se você faz isso aqui no computador, por exemplo, ao invés de você pegar 1, 2, 3, 4 ciclos de Carnot encaixados, pega 500 ciclos de Carnot e põe no computador. O que vai acontecer, gente? Se você pega 500 ciclos de Carnot, esses espaçamentos aqui, ó, vão ficando cada vez menorzinhos, cada vez menores. Porque os ciclos de Carnot vão ficando cada vez mais pertinho um do outro. Tá? Então, ao invés de pegar 500 ciclos de Carnot lá no seu computador, pega 1 milhão de ciclos de Carnot e faz o desenho. Ué, quanto mais ciclos de Carnot você pega, encaixados aqui, ó, menores vão ficando esses dentes, né, essas variações aqui, ó, no meu diagrama. Então, quanto menores as variações, mais essa linha preta vai se aproximar da linha azul. Então, faz uma abstração, um processo de limite matemático aí, né? Pega, então, infinitos ciclos de Carnot. Ao invés de pegar 1 milhão, pega infinitos ciclos de Carnot. Ué, gente, nesse limite de infinitos ciclos de Carnot, esses dentes aqui, esses pedacinhos, vão ficar infinitesimalmente pequenos. Ou seja, eles vão ter um tamanho infinitesimal. Se eles vão ter um tamanho infinitesimal, essa sequência de zigue-zagues aqui vai aproximar no limite a linha original, ou vai convergir para a linha original, para o ciclo original. Tá ok? E aí, quando eu tenho esse limite, quando eu tenho esse processo limite, né, de infinitos ciclos de Carnot, as minhas trocas de calor vão ser infinitesimais. E o somatório vai virar o que, gente? Vai virar uma integral. Né? Quando eu passo desse limite discreto para o limite contínuo, onde eu tenho infinitos ciclos de Carnot, as trocas de calor se transformam em dq, né? Que eu vou ter trocas de calor infinitesimais em cada etapa do processo, né? Dividido pela temperatura correspondente, e essa grandeza integrada em todo o ciclo. Tá legal? Então esse somatório vai se transformar numa integral fechada, né? Porque eu estou integrando no ciclo todo. Então essa integral de dq sobre t é igual a 0. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Essa grandeza dq sobre t, trocas de calor em cada etapa do processo, dividida pela temperatura correspondente, essa grandeza dq sobre t, vamos dar um nome para ela. Vamos chamar dq sobre t de ds, onde s é uma nova variável termodinâmica chamada entropia. Então, o meu ds, eu estou chamando, né, eu estou apelidando dq sobre t de ds, onde s é uma função, uma nova função que eu estou estudando a partir de agora, que é a entropia. Tá? Uma nova função termodinâmica. Tá?
Então, ds é a variação dessa nova grandeza que eu estou estudando a partir de agora. ds é a variação infinitesimal da entropia, numa determinada etapa do meu processo, do meu ciclo termodinâmico. Tá? Então, olha só, aqui eu tenho que a integral dessa nova função, que eu estou chamando de entropia, a integral de ds em todo o ciclo é igual a zero. Então, repara, gente, isso é característica, esse resultado integral de uma função, né, em todo o ciclo ser igual a zero, isso é característica de funções de estado. A gente já estudou uma função de estado, né, que é a energia interna. Né? Eu já falei para você o seguinte, que a energia interna é uma grandeza, né, que é calculada a partir das variáveis de estado. Pressão, volume, temperatura, número de mols. Né? Por exemplo, no caso do gás ideal monoatômico, né, a energia interna é 3 meios de nRT. Ou seja, a energia interna, né, de um gás ideal monoatômico é 3 meios de nRT. Então, é uma grandeza, é uma função de estado que é calculada a partir das variáveis de estado. Né? Se eu estou trabalhando com gás ideal, né, então aqui é 3 meios de nRT, ou também posso dizer que isso é 3 meios de pressão vezes volume. Né, que para um gás ideal, P vezes V é igual a nRT. Né? Então, para um gás ideal monoatômico, eu tenho 3 meios de PV igual a energia interna. Então, a energia interna é uma função de estado, ela é calculada a partir das variáveis de estado. Isso aqui a gente já viu. Né? E eu sei que num ciclo fechado, né, ou seja, num ciclo completo, a soma das variações de energia interna em todo o ciclo tem que ser zero. Por quê? A variação da energia interna, o ΔE, como ele é uma função de estado, ele só depende do estado final e do estado inicial. Não depende dos detalhes do processo. Esse ΔE só depende do estado final do meu sistema e do estado inicial. Né? Como eu estou saindo do estado inicial e voltando para o mesmo estado inicial, o ΔE no ciclo, tem que ser quanto? Zero. Ou seja, a soma das variações de energia interna integradas em todo o processo, em todo o ciclo termodinâmico, tem que ser zero. Porque a energia interna é função de estado. E isso acontece com a entropia também. Para essa nova função termodinâmica, essa nova função de estado, que eu estou chamando de entropia. Tá? Então, existe uma nova função de estado chamada entropia, que é que obedece que é uma característica, né? A entropia é uma grandeza característica do meu sistema termodinâmico e é uma função de estado porque ela obedece esse pré-requisito, que é a integral dessa função, a integral das variações dessa função tem que ser zero em um ciclo fechado, em um ciclo reversível. Tá legal? Então, assim, a gente vai explorar a partir de agora um pouco mais essa nova grandeza, né, chamada entropia, mas a gente já sabe logo de cara que ela é uma função de estado, assim como a energia interna. Então, assim como a energia interna me ajuda a caracterizar o meu sistema termodinâmico, a entropia também. Tá legal? Então, vamos fazer o seguinte, né, vamos dar sequência aqui no nosso desenvolvimento, tá? A gente vai aprender agora a achar variações de entropia em alguns exemplos, tá legal? Então, se eu já sei que ds é igual a dq sobre t, essa fórmula me permite calcular as variações de entropia em algumas situações específicas, tá? A gente vai ver, pessoal, o seguinte, que entropia é uma função de estado que está relacionada com o grau de desordem do seu sistema. Tá? Então, por exemplo, um sólido é um sistema organizado. Né? As partículas não têm muita liberdade para se movimentar no interior dele. Né? Ao contrário de um gás ou de um líquido, onde as partículas têm muito mais liberdade para passear pelo interior do volume da substância, sem que as propriedades físicas daquela substância sejam alteradas.
Então, um sólido é um sistema de baixa entropia e um líquido, um gás, são sistemas de entropia mais elevada. Tá? A gente vai ver na sequência que a entropia, já estou adiantando esse resultado para vocês, né? Que a entropia tem a ver com o nível de organização ou de desorganização das partículas de um material. Tá, okay? Mas aqui o que a gente vai fazer aqui agora, até agora, a gente não sabe disso, né? A gente só sabe que a entropia é uma função de estado e a variação de entropia infinitesimal é dada por essa forma. Tá? Então, gente, essa definição, né, que eu acabei de dar, que ds, né, essa variação infinitesimal dessa nova função, né, chamada entropia, igual a dq sobre t, isso me dá, então, uma receita de bolo, né, vamos dizer assim, para achar variações de entropia em processos termodinâmicos. Tá? Então, se ds é igual a dq sobre t, né, se variação de entropia é igual a troca de calor infinitesimal numa determinada etapa do experimento, dividido pela temperatura correspondente, se isso aqui é verdade, né, isso é a definição, então o que é a variação total de entropia? Ué, a variação total, o S final, a entropia final do meu sistema, menos a entropia inicial, isso é igual a integral de dq sobre t. É uma integral que é calculada desde o estado inicial do sistema até o estado final. Né? E lembrando que, por causa desse resultado, eu sei que a entropia é uma função de estado. Então, esse S é uma grandeza, né, que caracteriza o meu sistema termodinâmico, e uma grandeza é uma função calculada a partir das variáveis de estado. Pressão, volume, temperatura e número de mols. Tá, ok? E detalhe, né, é que esse cálculo, esse resultado, ele só é válido, né, só é possível avaliar essa integral, fazer o cálculo dessa integral para processos reversíveis, ou seja, para processos onde o seu sistema termodinâmico está em equilíbrio o tempo todo, que é o que a gente está fazendo. Porque quando você tem controle sobre o seu sistema termodinâmico, você consegue, em cada etapa do experimento, saber qual que é a temperatura do sistema, pode ser um gás ideal, por exemplo, e quanto de calor que ele está trocando. Né? Para sistemas irreversíveis, ou seja, para sistemas fora do equilíbrio,
essa relação aqui já não é válida mais. A gente vai ter que encontrar uma outra estratégia, né? A gente vai precisar de algum outro argumento teórico para fazer o cálculo do ΔS. Né? Essa integral ela é válida para processos reversíveis, ou seja, para processos onde o seu sistema está em equilíbrio o tempo todo. São processos lentos o suficiente para que você mantenha o controle sobre ele e você consiga, em cada etapa, medir essas grandezas de Q e T, calor trocado e temperatura. Né? E a integral disso é a variação da entropia. Tá? E aí só um último detalhe, né? Observação importante que, assim como foi no caso da energia interna, o ΔS, o valor do ΔS, a variação de entropia, não depende dos detalhes do processo termodinâmico. Né? Então, vamos pegar aqui, o valor do ΔS só depende do estado final e do estado inicial. Não depende dos detalhes do processo termodinâmico que você... não depende dos detalhes da transformação termodinâmica que você aplica desde o estado inicial até o estado final. Tá? Vamos colocar isso no desenho que fica mais fácil entender. Né? Digamos que eu tenho o seguinte, tenho aqui um diagrama PV, tá? Pressão por volume. E aí, pode ser um gás ideal, por exemplo, né? Esse diagrama vai representar um conjunto de transformações termodinâmicas num gás ideal, desde um estado A até um estado B. Tá legal? E aí eu quero levar o meu gás, o meu sistema termodinâmico, do estado inicial até o estado final, B, através de dois processos diferentes, tá? Ao longo desse processo aqui, que eu vou chamar de processo 1, e ao longo desse outro processo aqui, que eu vou chamar de processo 2. Tá? Então são dois processos termodinâmicos que levam o meu sistema do mesmo estado inicial até o mesmo estado final. Tá? Então, como a entropia é uma função de estado, o ΔS, ou seja, como a minha grandeza, entropia, só depende das variáveis de estado, então o ΔS só depende do estado final e do estado inicial. Ou seja, só depende dos valores de pressão, volume, temperatura, número de mols do estado final e dos valores de pressão, volume, temperatura, número de mols do estado inicial. Né? Então o ΔS é ΔS calculado no processo 1 vai ter o mesmo valor do ΔS calculado ao longo do processo 2. Ou seja, independente dos detalhes do caminho que eu utilizo para interligar esses dois estados, a variação de entropia é a mesma. E isso é verdade também para a energia interna, a gente já sabia disso, né? A variação da energia interna, ΔE interno, do meu sistema, né? Calculado ao longo do processo 1, é igualzinho o ΔE interno do mesmo sistema, só que calculado ao longo do processo 2. Porque a energia interna também é uma função de estado. Tá legal? Então vamos agora, para fechar esse vídeo 20, vamos fazer na prática agora um exemplo de um processo reversível, tá? Envolvendo gás ideal, e vamos calcular a variação de entropia para ele. Tá? Então vamos passar para o lado de cá.
Então, esse exemplo que a gente vai fazer agora, pessoal, digamos que você tem um gás ideal, né, confinado lá no seu cilindro lá de laboratório, e você vai expandir isotermicamente esse gás ideal. Tá? Então, inicialmente, o seu gás está num estado inicial, né? Pressão inicial, volume inicial. Você quer levar esse gás do estado I até o estado F ao longo de um processo isotérmico. Tá? Então, uma expansão isotérmica. Então, daqui para cá, ao longo de uma curva, né, de T constante. Aqui, então, são os valores de V inicial e P inicial. E aqui os valores de V final e pressão final.